Chega de se atrapalhar na leitura de um mapa. E para isso, não tem como fugir de uma boa leitura de cada casa astrológica. Eu sou a astróloga do Jardim, você está no Jardim Astrológico e agora você vai entender em detalhes como acessar as informações mais preciosas de uma casa. As casas astrológicas no mapa são a representação simbólica de todos os campos de experiências que nós vivemos nessa vida. E aqui eu te afirmo com segurança de que não tem nenhum assunto da vida que não possa ser encaixado em alguma casa astrológica. É por isso que saber olhar para uma casa é tarefa fundamental para entender a dinâmica tanto de um mapa natal como um todo, mas também para ver o detalhamento de um assunto específico. Afinal de contas, a gente olha para o gráfico do céu buscando entender a vida. Aqui nós vamos falar de técnica de interpretação. Esse vídeo não é para explicar o significado de cada casa astrológica. Então, se você não conhece os assuntos de cada região do céu, aqui embaixo na descrição eu vou deixar o link para você acessar essa explicação. Mais do que conjuntos de assuntos, as casas representam etapas da vida no desenvolvimento da maturidade. Elas possuem dimensões de aplicação. Em cada casa você pode olhar para uma perspectiva física, emocional, espiritual. E elas estão dispostas numa ordem lógica. As casas não são aleatórias. Eu também vou deixar o link da explicação desse vídeo aqui por escrito. Então não precisa anotar nada. Fica comigo no vídeo e se precisar, é só ver tudo lá no portal Jardim Astrológico. Respira fundo aí e bora estudar astrologia. O ponto de partida para a interpretação de uma casa é observar o signo da cúspide. Cúspide é a linha que marca o início de uma casa astrológica. Olha aqui nesse exemplo. A casa 1 abre em Touro, a 2 em Gêmeos, a cúspide da 3 está em Câncer e assim vai. E esse signo define a essência básica do funcionamento da casa. Esse signo do início da casa mostra a forma como aquela casa se organiza, como que ela funciona sem a interferência de ninguém de fora. Nesse mapa, a casa 2 abre em Gêmeos. A gente sabe que a segunda casa astrológica, num plano físico, rege os assuntos relacionados às posses materiais. Se a casa 2 abre em Gêmeos, nós já temos um primeiro indício de que o dono do mapa tende a lidar com as questões financeiras de forma dinâmica e diversificada. E por que eu estou dizendo que ele tende a lidar? Porque o signo da cúspide mostra o tom sem a interferência de nada e nem de ninguém. Mas a gente sabe que a vida e a personalidade têm muitas nuances, muitas variáveis no caminho. Essas nuances estão representadas pelos planetas e pelos luminares no mapa. E indo um pouco além, eu tenho que chamar a sua atenção para a importância da retificação horária. Olha essa casa 3. Começa aos 29 graus e 44 minutos de Leão, com uma diferençazinha de menos de 2 minutos no horário de nascimento. Pode ser que essa pessoa tenha nascido com a casa 3 em Virgem. Esse é um caso clássico que justifica a total importância de corrigir o horário da pessoa antes de começar a fazer qualquer tipo de interpretação astrológica. Então, depois de olhar o signo da cúspide, qual é o próximo passo? Olhar se tem algum signo interceptado dentro da casa. Signo interceptado é aquele que começa e termina dentro de uma mesma casa astrológica. Olha esse exemplo aqui. A casa 2 abre em Leão, passa por todo o signo de Virgem e a terceira casa começa em Libra. O signo de Virgem está preso todinho dentro da casa 2. E como os hemisférios norte e sul são simétricos, o signo oposto também está nessa condição de interceptação. É uma energia presa que precisa ser desenvolvida com a força da intenção consciente e da ação. Na vida prática, a pessoa sente uma dificuldade de manifestar o lado luz daquele signo nos assuntos da casa. Com os signos da casa bem analisados,
Agora nós vamos para a terceira etapa, que é olhar para os planetas e os luminares que estiverem dentro da casa. Agora a coisa começa a ficar quente, porque nós sabemos que os luminares e os planetas dinamizam o funcionamento da casa astrológica. E se não tiver nenhum planeta na casa? Muita gente me faz essa pergunta. Como essa casa 10, por exemplo. Isso é algum problema? Significa que a casa não tem importância, que ela está enfraquecida ou então desativada? Não tem nenhum problema nisso. Uma casa sem planetas funciona normalmente. E a gente verifica a ação dela pelo planeta regente. Mas isso eu vou explicar mais pra frente, ainda nesse vídeo. Tem mesmo um planeta ativo na casa? Como assim? É a tal da orbe, que é a zona de influência. Olhando o mapa natal, é comum encontrar planetas que estão no finalzinho de uma casa e que, portanto, eles já estão influenciando na próxima. Olha essa lua no fim da casa 6. Ela está a 21 graus do signo de Capricórnio. E a casa 7 começa no grau 22. Quanto mais perto do fim da casa, menor a influência naquela casa. O efeito já está indo para a próxima. O contrário também é verdadeiro. Quanto mais perto o planeta estiver do início da casa, mais forte é o efeito naquela região do céu que está começando. Igual a esse Plutão aqui, ó, bem no comecinho da casa 4. As casas angulares, 1, 4, 7 e 10, têm muito mais destaque no mapa, então elas têm uma zona de influência maior. Em segundo lugar, as casas sucedentes, 2, 5, 8 e 11, e depois as cadentes, 3, 6, 9 e 12. Para facilitar, você pode usar como parâmetro 10 graus antes da cúspide de uma casa angular, 5 graus antes de uma sucedente, 3 graus antes de uma casa cadente. Vamos ver um exemplo? Essa casa 6, cadente, começa aos 26 graus de Sagitário. 26 menos 3, 23. Se um planeta estiver no final da casa 5, a partir de 23 graus de Sagitário, já podemos considerar que está atuando também na casa 6. É o caso desse Urano aqui. É um planeta que está na transição da 5 para 6, já influenciando na sexta casa. Bom senso sempre, porque o tamanho das casas pode variar muito. Se uma casa for muito grande ou muito pequena, precisa adaptar a quantidade de graus para afirmar onde que o planeta está atuando. Para isso, é só trabalhar com os percentuais da tabela que eu coloquei no link sobre órbes de casas e aspectos na descrição do vídeo. Vencida essa etapa, agora sim você vai olhar para o significado do luminar ou do planeta. Quem está ali? É o Sol? É Marte? É Plutão? É claro que é extremamente importante conhecer a fundo a simbologia dos luminares e de cada planeta na astrologia. Cada um tem uma função e um aprendizado diferente. Se eu estiver olhando uma casa 7, por exemplo, e lá eu encontro Júpiter, já é um forte indício de sorte, de expansão nos relacionamentos. Agora, se for Plutão na 7ª casa, o olhar muda totalmente. A gente já consegue enxergar que as transformações mais profundas e até mesmo dolorosas vêm por meio das parcerias do dono do mapa. É muito interessante observar que o Sol, a Lua e os planetas se sentem mais à vontade em algumas casas do que em outras. São as dignidades acidentais. Por exemplo, Júpiter está em domicílio acidental na casa 9. Já na casa 3, esse mesmo Júpiter está em exílio. Na 11, ele está em júbilo. E por aí vai. Agora, a gente parte para o signo do luminar ou do planeta. Aqui nós estamos falando das dignidades essenciais. O signo mostra a maneira como o astro se comporta não só no assunto da casa, mas em toda a vida da pessoa. A Lua, por exemplo, está exaltada em Touro. Câncer é o signo da queda de Marte. É pelo signo que a gente entende qual é o humor do planeta na vida e isso interfere também no funcionamento da casa. Se o astro estiver no mesmo signo da cúspide, ele acaba reforçando o significado daquele signo na casa. Essa casa 4 abre em Peixes e lá tem Vênus. Vênus em Peixes reforça o signo da cúspide, ainda mais porque está em exaltação. Mas pode acontecer, e é bem comum, que o planeta esteja no signo seguinte,
mas ainda dentro daquela região. E aí, nesse caso, eles mudam a forma como o assunto é encarado pela pessoa. Nesse mesmo mapa, vamos ver essa casa 5. Ela abre em Áries, fogo cardinal, o que num primeiro momento traz uma impulsividade para tudo que essa pessoa cria. Mas olha só, tem Sol, Lua e Mercúrio em Touro, também na casa 5. São 3 astros pessoais num signo de terra, estável, paciente, numa casa que abre em Áries. Tem até um Quirón aqui também em Touro. Aqui fica bem claro que essa pessoa não é tão impulsiva assim na hora de se divertir, com os romances, com os filhos. Muito pelo contrário, esses pontos em Touro mostram que essa pessoa pondera o impulso com a cautela nos assuntos da casa 5. E já que estamos falando de planetas nas casas, eu não posso deixar de citar a importância dos planetas retrógrados. A condição de retrogradação também modula o efeito do planeta na casa, porque simboliza algum assunto que a pessoa precisa rever constantemente e amadurecer o entendimento para a vida fluir com mais leveza. Chegou a hora de verificar os aspectos. Os aspectos são diálogos entre os pontos do mapa e que individualizam bastante o funcionamento da casa. Nessa hora, observe a hierarquia planetária. O planeta está recebendo ou enviando o aspecto? Sim, eles conversam, existe a troca, mas tem sempre um que envia mais e o outro recebe. Se estiver recebendo, a influência do aspecto na casa analisada é mais forte do que se ele estiver enviando. Vamos voltar lá para o signo da cúspide. O planeta ou luminar que rege o signo da cúspide é o regente da casa astrológica. Lá no site tem a tabela de regências para você consultar. A casa e o signo onde está o planeta regente trazem informações bastante práticas sobre o funcionamento da casa analisada. Todos os aspectos que o regente da casa faz com outros pontos do mapa são transferidos para a casa. Calma que eu vou mostrar um exemplo. Vamos ver essa casa 9, 100 planetas, que abre em Gêmeos. O regente, Mercúrio, está na casa 8. Esse Mercúrio faz um trígono com Marte, uma oposição com Urano e um sextil com Vênus. Assim, indiretamente, a casa 9, que não tem nenhum planeta, recebe esses 3 aspectos. O regente da casa funciona como um transmissor da casa regida, um mensageiro de recados importantes. Para fechar com chave de ouro, além dos planetas e luminares, você pode encontrar outros elementos nas casas. Asteroides, Lilith, partes árabes, nodos lunares. Estude o significado deles por signo, por casa e por aspectos. Eles trazem detalhes importantes sobre a casa onde estão, esclarecem muito sobre o nosso caminho de alma e enriquecem bastante a leitura do mapa como um todo. Depois desse show de como interpretar uma casa astrológica, esse canal merece a sua inscrição. Se inscreva e me conta aqui nos comentários qual é o assunto da astrologia que você gostaria de saber em detalhes. É isso, esse canal é para você. Minha missão aqui no Jardim Astrológico é fornecer informação de qualidade para que você acesse as mais profundas mensagens simbólicas que estão escritas no céu. Com amor, com Deus, astróloga do Jardim.